Pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Salve Cevic. Estamos aqui hoje com mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre a empresa ENGIE. ENGIE, que é uma empresa de energia elétrica, é uma queridinha da bolsa, uma das mais famosas. Ela que é uma excelente empresa para quem visa investimento a longo prazo. Então hoje vamos falar um pouco sobre o que é a ENGIE, o que ela faz, vamos olhar os seus indicadores e algumas informações como receita, lucro, payout e etc. Enfim, esse vídeo vai estar muito completo e vai ser muito foda. Então já deixa o seu curtir, deixa o seu like aqui, já se inscreva no canal que você não perde mais nenhum vídeo, ativa o sininho e sem mais delongas, bora pro vídeo. Começando aqui, vamos falar sobre quem é a ENGIE e o que é que ela faz. Então vamos aqui para o site da empresa, na parte sobre a ENGIE. A ENGIE é a maior empresa privada de energia do país. Ela atua em geração, comercialização, transmissão de energia elétrica, transporte de gás e soluções elétricas. Tem uma capacidade instalada própria de 10 gigawatts em 69 usinas. Isso aí é cerca de 6% da capacidade nacional. Pô, isso é coisa pra caramba, tá? Ela possui 97% de sua capacidade instalada proveniente de fontes renováveis e com baixas emissões de gases do efeito estufa. Ela tem usina hidrelétrica, eólica, solar e de biomassa. A ENGIE também é detentora da mais extensa malha de transporte de gás natural do país. São 4.500 quilômetros, está ali em 10 estados diferentes, graças à aquisição da TAG, que foi concluída em 2020. Então, pessoal, a ENGIE ela é uma empresa do setor elétrico e também tem a parte de gás natural. Então, esse é um ponto que diferencia ela dos seus pares, dos seus concorrentes, e na minha visão é um ponto muito positivo. A ENGIE, quando ela foi fundada, né, ela não tinha esse nome. Vocês podem ver aqui no Wikipedia que quando ela foi fundada, ela era Tractebel Energia. Eu acho que é assim mesmo que era a pronúncia, né? Se não for, me desculpem. Ela foi comprada pelo grupo ENGIE, que é um grupo franco-belga, tá? Então 68,7% pertence a esse grupo. Vamos aqui para o Status Invest para a gente poder olhar os indicadores e mais algumas informações. Começando aqui pela questão do Dividend Yield, o que muita gente olha e está aqui no comecinho do site. A ENGIE, nos últimos 12 meses, tem entregado um yield de 6,09% e uma valorização de 9,10%. Então, para quem comprou há 12 meses atrás, viu a cota crescer quase 10% em preço e ainda recebeu 6% de dividendos e juros sobre capital próprio. Então, isso é bem interessante, deu um retorno razoável, vamos dizer assim, né? Comparado à inflação, ficou ali próximo, bem próximo. O retorno total, tá? Não só o dividendo e nem só a valorização, somando os dois. Nos últimos 5 anos, a empresa teve um crescimento expressivo de cotação. Ela saiu aqui de R$20 lá em 2017, chegando a R$48 aqui antes dos problemas que tivemos em 2020 ali. E agora está aí na casa dos R$41. Se a gente olhar um espaço maior de tempo, a gente pega aqui a cotação dela através do Google no período máximo de tempo, vocês vão ver que a ENGIE saiu de R$3,20 lá no começo de 2002 para mais de R$40 agora. Então, nos últimos 20 anos, a ENGIE deu um retorno muito expressivo para quem teve constância e paciência de ficar 2 décadas na empresa. Continuando aqui a questão dos indicadores, vamos olhar aqui que a empresa só tem ações ordinárias, então só tem ação final 3, tá? Ela tem 100% de tag along, que isso é muito positivo. E o que é que isso quer dizer? O tag along é uma proteção, né, concedida aos acionistas ordinários minoritários. Isso quer dizer que se algum dia a empresa ENGIE resolver vender a participação dela aqui,
quem for comprar, ele é obrigado a oferecer para os seus minoritários 100% do valor que ela ofereceu para os seus controladores. Caso algum minoritário queira vender junto, ele recebe o mesmo valor por ação que foi pago para os controladores. Essa é uma informação boa de se olhar em todas as empresas, porque vocês vão achar empresa aí que tem tag along de 80%, 70%, 50%, tem umas que nem tem. Então isso é muito importante a gente observar. A Engie tem uma liquidez média diária de 67 milhões, tem uma participação de 0,57% no Ibov e atualmente tem 75 contratos em aberto no mercado de opções. Vamos aqui aos indicadores. Primeira dica que eu vou dar para vocês: olhe sempre os indicadores históricos. Sempre. Se não tiver disponível aqui no Status Invest, vocês podem olhar em outros sites. Se não tiver também, vocês vão ter o trabalho de fazer à mão, mas não deixe de olhar os indicadores históricos, porque indicadores, eles são tipo uma fotografia do momento, vamos dizer assim, do último trimestre divulgado. E talvez esse último trimestre não tenha sido assim tão bom. Então é bom vocês olharem um histórico, qual foi a média de entrega desse indicador ao longo aí de 5, 10 anos, 20 anos. Então é bom olhar. Vamos olhar a questão do dividend yield. Atualmente a Engie entrega 6% nos últimos 12 meses, mas na média histórica dela, ela entregou 6,27%. Vocês podem ver aqui nessa partezinha aqui, média histórica. E vocês podem ver que o maior valor que ela entregou foi ali em 2018, sendo 12,77%. Essa média aqui está um pouco curta, porque ela começou em 2016 e vocês viram lá que a empresa tem histórico desde 2002. Então seria bom a gente conseguir alongar um pouco mais isso aí para pelo menos 2012, sabe? Para a gente poder pegar aí um período de 10 anos. Mas 6% de yield, no caso, já seria uma média, vamos dizer assim, do nosso IPCA histórico dos últimos 27 anos. Então já está aí 0 a 0, vamos dizer assim. Seria o mínimo que uma empresa de proventos deveria entregar com constância para pelo menos você sair no 0 a 0 com a inflação na média, tá? Porque a inflação real ela é muito maior do que isso. Vamos para o preço sobre lucro, PL. O PL dela atual, 19 vezes o lucro. Na média histórica, esse PL é 15 vezes o lucro. Então, na minha análise, é um PL que ele é sim um pouco esticado, porém, nada muito absurdo. Particularmente, eu me sinto muito confortável em pagar 19 vezes o lucro, quase 20 vezes o lucro de Engie, baseado nas projeções que a empresa entrega. Porque ela é uma empresa que entrega muito, se vocês forem olhar historicamente, além de ter uma gestão praticamente impecável. É excelente, realmente. Quando vocês veem aqui o PEG Ratio negativo, isso quer dizer que é das duas uma. Por quê? Ou o lucro por ação está caindo, ou o preço sobre lucro está caindo, o PL. É um ou outro, sabe? Não tem outra explicação. Porque o PEG Ratio, como vocês podem ver aqui na fórmula, ele é nada mais do que o PL dividido pelo LPA atual, dividido pelo LPA anterior, menos 1 para dar um valor em percentual. Então aqui vocês podem ver que se está caindo, é porque algum dessas três partes ali está diminuindo. Como a gente pode ver aqui no PL histórico, vocês podem ver aqui que o PL ele teve uma leve queda aqui, ó, ele era 20,04 ano passado e agora até o momento está 19,92, então ele está diminuindo. Vocês podem ver aqui. Isso já explica o porquê que o PEG Ratio está negativo. Quando a gente olha aqui o LPA, que é o lucro por ação, vocês vão ver que ele deu uma subida. Ele era 1,92 aqui e virou 2,06 agora. Então ele deu uma leve subida. Então o que está caindo é o preço sobre lucro. Isso quer dizer o quê? Que muito possivelmente a empresa se encontra sim barata frente ao indicador PEG Ratio, que é um indicador muito famoso usado pelo Peter Lynch. Vamos continuando aqui. PVP, preço sobre valor patrimonial. Aqui nós temos que a média histórica da Engie é 4,11 e o atual está 4. Então 4 vezes o patrimônio. Isso aqui pode parecer muito, eu estou pagando 4 vezes mais do que a empresa vale em patrimônio. Novamente, olhando o histórico,
que a gente deveria olhar principalmente? Como está o crescimento do patrimônio da empresa, ou então se ele não está crescendo, se ele está encolhendo. Um PVP alto ou baixo, olhando por si só, ele não vai te explicar muita coisa. Você vai precisar olhar algumas variações. Então você vai olhar se o PVP está diminuindo, será que o patrimônio da empresa não está encolhendo? É bom olhar, sabe? É bom olhar. Se o PVP está aumentando, será que o patrimônio não está estagnado, porém o preço está caindo? Então também a gente tem que ver essas questões. Talvez o preço está subindo muito e o patrimônio está estagnado. Eu falei ao contrário. Enfim, então tem algumas variáveis. Não dá para você olhar simplesmente ver aqui esse valor e já chutar que está caro, porque está 4 vezes o patrimônio. Então é bom olhar. Outra coisa que é o patrimônio por ação. Então, se a empresa emite novas ações, ela altera esse indicador sem necessariamente alterar o resultado. Por isso que a gente tem que sempre ver outras questões. Por isso também que a dica é nunca avaliar indicadores sozinhos. Tem que ser um conjunto, tem que ser uma análise completa. Tá? Vamos continuando aqui então. Um indicador que eu particularmente gosto muito de ver é o preço sobre EBIT. Isso sim. EBIT. Eu não considero o EBITDA justamente porque o EBITDA desconsidera depreciação e amortização. Apesar de depreciação e amortização não ter um efeito caixa naquele momento, ele vai ter em algum momento, sabe? Aquele dinheiro ele não sai todo trimestre, mas em algum momento ele vai sair. Então é inteligente e é necessário que você já vá debitando, já vá tirando esse valor trimestre a trimestre, mês a mês, que seja para você poder ter já no final o resultado real, ao invés de ter um resultado mascarado, porque teve uma desconsideração de um custo contábil que ele existe. Então eu prefiro olhar o EBIT do que o EBITDA. A empresa tem um preço sobre o EBIT de 6,6 vezes atual. Historicamente ele é 7,51, então atualmente está com 11% de desconto frente à média histórica. Particularmente, novamente eu vou dizer que eu acho que está com um indicador ok, sabe? Para mim, na minha visão, tá com um indicador ok. Vamos ver aqui a questão dos indicadores de endividamento. Então, vocês podem ver lá em cima lá que ela tem alguns indicadores que para a grande maioria é chamado de esticado, lá 4 vezes patrimônio e tal, quase 20 vezes o lucro. Uma dica é vocês comparar também isso com a média do setor. Então você vai pegar as empresas do setor da Engie que fazem a mesma coisa que ela, ou seja, a geração, que o forte dela é geração, ela vem investindo muito em transmissão na parte de gás, mas a grande parte da receita ainda vem da geração. Então você pega outras geradoras e compara os indicadores para ver qual que é a média do setor. A questão da dívida. A dívida líquida sobre o patrimônio, que é essa partezinha aqui, atualmente está 1,91 e a média é 0,86. Bom, eu acho um pouco esticado, eu vou ser sincero. Eu prefiro empresas que tenham dívida líquida sobre o patrimônio de até 0,70, sabe? Em raras ocasiões acima disso. Então isso aqui é uma questão de pegar e avaliar o porquê que a dívida está alta dessa forma. Talvez a empresa está se alavancando para algum investimento, ela está com algum projeto, ela está pondo já em execução algum projeto e precisou se alavancar. Então é tudo questão de uma análise mais aprofundada para ver se faz ou se não faz sentido essa dívida. Se não tiver nada disso e a empresa está com uma dívida alavancada, mas sem ter nenhum projeto ou nada em andamento, aí é um ponto de alerta muito forte, tá? Dívida líquida sobre EBIT. Como regra, para mim, ele tem que estar até, no máximo, 4 vezes e não pode ser recorrente. Ela não pode ter 4 vezes o EBIT de dívida durante muito tempo. Tem que ser algo, mesmo assim, pontual. No caso aqui da Engie está 3,18. A média histórica é 1,61. Vocês podem ver aqui que ela
que ela passou aqui de 1,9 em 2018 para frente, foi quando ela começou a se alavancar mais. Então, quando for analisar, você pega a dívida de 2018 para frente para você poder ver o que a empresa vem fazendo já nesses últimos anos, para ver se justifica ou se não justifica essa dívida. Vocês podem ver aqui na parte de liquidez corrente que a empresa tem potencial de pagamento com sobra. Atualmente 1,39 vezes de liquidez corrente, a média é 1,17. E o que é essa liquidez corrente? Olhando aqui pela fórmula, é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. E o que isso quer dizer? É tudo que a empresa tem direito a receber de uma forma simplificada, né? Explicando de uma forma simplificada, tudo que ela tem direito a receber nos próximos 12 meses, dividido por tudo que ela tem de obrigação a pagar nos próximos 12 meses. Então é o que vai entrar e o que vai sair. E no caso da Engie, ela está aí com uma folga. Então ela tem 1,39 vezes quando você divide um pelo outro. Então ela tem mais direito a receber do que obrigação de pagar, vamos dizer assim, né? Vamos para a parte de indicadores de eficiência, são as margens. A Engie é uma empresa que tem sim margens confortáveis. Eu costumo olhar margem líquida, margem bruta, diferença de uma para outra. A margem EBIT, quando eu vou analisar, eu analiso usando a ADRE, para eu poder ver valores, porque uma margem EBIT alta, por si só, eu tenho que entender o que compõe aquilo ali. Eu quero entender, então eu preciso ver os números, eu não olho só o percentual nessa parte aqui. Mas aqui ela tem uma margem líquida de 13,60%, historicamente está na casa aí dos 25%, na casa dos 20%, vamos colocar assim. Desde 2019 ela já vem aqui diminuindo, na verdade desde 2017, mas assim, ficou abaixo da média de 2019 para frente. Então aqui é a questão de olhar o que está tirando tanto do lucro. Novamente, a gente olha a questão da dívida. Se vocês lembrarem que eu falei agora há pouco, que a dívida começou a crescer em 2018. Então a gente tem que ver aí, ó, provavelmente projeto. Tá tirando dinheiro, não tá sobrando pro caixa, pro lucro. Beleza, não tá sobrando, mas esse projeto, qual que é a entrega dele? O que eles estão fazendo? Ele vai justificar essa queda na margem? Em quanto tempo que ele vai ter entrega? Qual que é a projeção de receita futura para ele? São perguntas que a gente tem que fazer quando a gente vai analisar um projeto de uma empresa. Então, mesmo assim, estando aí na casa dos 13%, ainda é uma margem confortável e vocês podem ver que teve uma alta aqui do ano passado para esse. Lembrando que 19 e 20, 2019 e 2020 foram anos um pouco fora da curva, né? Então tem que ter uma análise diferenciada. Vamos aqui para a parte dos indicadores de rentabilidade, ROI e ROIC, são os que eu particularmente olho. O ROI nada mais é do que o retorno sobre o patrimônio investido, e ele não considera capital de terceiros, o ROIC considera, o ROI não. Então a empresa ela tem um ROI histórico na faixa dos 26%, atualmente está na casa dos 20%, teve aí uma queda, e isso a gente entende pela fórmula. Qual que é a fórmula do ROI? É o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então, se o lucro líquido diminui, o ROI diminui, a não ser que o patrimônio também diminua, que aí vai ser os dois caindo. Então, é a questão de olhar o valor patrimonial, o patrimônio líquido da empresa. O ROIC, ele é o EBIT menos impostos dividido pelo patrimônio líquido mais endividamento. Por isso que eu falei que ele considera capital de terceiros. Quando o EBIT quando o ROI, desculpem, o ROI e o ROIC está muito longe um do outro, indica que a empresa está muito alavancada. Então isso é um ponto de atenção. Se o ROI e o ROIC estiver muito distante, quer dizer que tem muita dívida. A gente tem que ver o que está acontecendo aí. Eu costumo comparar o percentual do ROIC com o custo médio ponderado da dívida. Eu gosto de ver quanto que a empresa está pagando de juros nas suas dívidas e quanto que ela está conseguindo fazer com o capital próprio e de terceiros, quanto que ela está conseguindo ser rentável em cima desse patrimônio. E essa informação vocês vão achar lá no release trimestral
provavelmente a empresa divulgue, ou no ITR, eu acho que é a sigla do outro documento que também divulga, mas nesses sites de análise geralmente não tem esse tipo de informação, você vai ter que ler relatório, não vai ter jeito. Vamos ver aqui a questão do indicador de crescimento. A Engie cresceu, né, nos últimos 5 anos, na média, 14,25% a sua receita. Tá aqui o KGR de crescimento, enquanto o lucro cresceu apenas 1,65% nos últimos 5 anos. Olhando a média histórica, esse indicador de lucro ele cresce 5,78% na média de 2013 até 2022. Então ele cresce aí na média 5,7% o lucro, enquanto a receita no mesmo período cresceu na média 10%. Eu gosto de usar esse valor histórico aqui do lucro ou da receita, ou ambos, para fazer projeções e depois descontar uma taxa e puxar para valor presente para eu tentar fazer um valuation, uma precificação das empresas. Eu costumo usar esse indicador aqui. Aqui nós temos algumas informações sobre os aluguéis das ações da Engie, aqui a taxa média do tomador e do doador, o número de ações alugadas, o total, o volume e o número de contratos. Essa é uma parte que para nós, investidores de longo prazo, é muito interessante observar, que são os dividendos pagos pela empresa. Vocês podem ver aqui que a empresa de 2008 a 2018 ela teve um aumento do valor pago quase que constante. Quase porque 2014 e 2015 teve uma queda, porém não foram valores menores do que os pagos lá em 2008, 9 e 10, que foram os menorzinhos aqui dessa parte. Depois teve uma outra explosão de valor aqui até 2018, depois uma queda em 2019 e normalizou, tá? Praticamente andando de lado aqui. Qual que é o interessante? É interessante que uma empresa pague dividendos constantes, de preferência crescentes, ou seja, aquela escadinha mesmo para cima. No caso, a Engie não paga essa escadinha, né? Mas ela paga constante, todo ano ela vai entregar. Então, é um ponto positivo? Sim, poderia ser melhor, com certeza, né? Mas o importante é que ela paga constantemente, todos os anos. Vamos ver aqui a questão do payout da empresa. Últimos 10 anos, na média, a empresa teve um payout de 84%. Então ela praticamente entrega tudo. Tudo que sobra de lucro a empresa entrega para os seus acionistas. Últimos 5 anos, ela teve uma média de payout de 87%. E no máximo período de tempo que temos aqui de informação, que é de 2012 para frente, a empresa pagou, na média, 86% de payout. Aqui nós temos algumas informações, algumas empresas relacionadas. Quando vocês forem fazer estudos, vocês comparem as empresas do mesmo setor / segmento de atuação, principalmente no setor elétrico, porque vocês têm empresas que não só por estarem no mesmo setor fazem a mesma coisa. Tá? Você vai ter empresas como a Taesa, por exemplo, que ela é uma transmissora, enquanto a Engie, por natureza, é uma geradora. Então elas estão no mesmo setor, mas não atuam no mesmo segmento. Então comparar uma com a outra é um pouco complicado. Vocês têm que comparar empresas do mesmo segmento de atuação. Vamos ver aqui a questão do patrimônio líquido da Engie. 8,3 bilhões de patrimônio líquido, uma dívida de 20 bilhões e meio, uma dívida bruta, um caixa de 4 bilhões e meio e uma dívida líquida de 16 bilhões. Aqui nós temos um valor de mercado de 33 bilhões. E como que é feito esse cálculo de valor de mercado? É o preço da ação vezes o seu total de papéis em circulação, vezes o seu número de ações, vai dar esse valor de mercado. O valor da firma, 49 bi, ela é uma empresa que tem 815 milhões de papéis em circulação, então
o cálculo é aquele, né? É aqueles 40 e poucos reais lá do começo, que é o preço dela hoje, vezes esses 815 milhões 927.740 papéis para dar o valor de mercado da firma. A firma está no novo mercado, no segmento de listagem, e tem um free float de 31,28%. E o que é esse free float? Clicando aqui vocês vão poder ver que o free float percentual de ações da empresa que estão em livre circulação de mercado, ou seja, não está em caixa lá na tesouraria da empresa e nem está na mão dos seus controladores. Então é aquele percentual de ações que está disponível aí para nós investidores negociarmos. A Engie tem aí um percentual de 31% e é um percentual bem confortável para uma empresa do tamanho dela. Dá para você montar a posição e desfazer a posição tranquilamente. Aqui, um pouco mais para baixo, nós temos sobre a empresa, que o site Status Invest disponibiliza, com várias informações. Caso vocês queiram ver, é só clicar nesse ver mais. Aqui nós temos a distribuição dos acionistas da Engie, os institucionais, pessoas jurídicas e pessoas físicas. Aqui nós temos algumas informações sobre a posição acionária da Engie. Então, Engie Brasil é a controladora e o Banco Clássico está aqui como o segundo maior acionista, últimas alterações feitas 2018 e 2019 respectivamente, e o percentual de cada um aqui no patrimônio da empresa, no capital social, desculpem, da empresa. Essa informação que eu acho muito interessante, que é a remuneração por média de membro da empresa, diretoria estatutária, conselho de administração e conselho fiscal. Vocês podem ver aqui o número de membros remunerados, o valor do salário / prolabore, os benefícios diretos e indiretos, participações de comitês, os bônus, participação de resultado e outros. E o total da média anual por membro de cada uma dessas partes. O que é interessante a gente ver aqui? É você ver se o que a empresa paga para os seus diretores, para os seus conselheiros, é condizente para o resultado que ela gera. Porque de nada adianta uma empresa pagar 2,2 milhões na média para cada membro da sua diretoria estatutária, se quando você vai ver o que ela gerou ali para o acionista de caixa livre, por exemplo, for muito inferior a isso aqui. Ou então, se ela nem gera, se ela está dando, é prejuízo. Então você precisa estar atento se a empresa está alinhada entre os seus controladores e os seus minoritários. Se ela não está alinhada, se ela não é uma empresa que ela gera algo para os seus minoritários, cara, pula fora, nem compra, porque você só vai passar raiva. Não faz sentido para um investidor de longo prazo ter uma empresa que não é alinhada com os interesses dos seus minoritários. Tá? Então essa é uma dica de ouro mesmo. Aqui nós temos a DRE da Engie, que aqui vocês vão encontrar receita, custos e lucro líquido. Eu gosto de ver um por um, sabe? Eu vou desativando aqui, ativando de volta e vocês vão entender. Começando pela receita. Vendo somente a receita, vocês vão ver que ela saiu ali de 2008, né? De 3,4 bilhões de receita para agora 12,5 bilhões de receita. Teve um crescimento expressivo. Os custos, eles saíram aqui de 1,3 bilhões para 6,6 bilhões, também cresceu razoavelmente bastante, enquanto o lucro líquido da empresa, ele saiu aqui de 1,1 bilhões, teve um auge aqui em 2020 de 2,7, uma queda muito expressiva ano passado de 1,5. Ano passado teve algumas coisas não recorrentes, tá? Que isso cabe um vídeo à parte só para explicar, pegar o relatório do ano passado e explicar para vocês entenderem. Uma análise melhor seria olhar trimestre a trimestre, para vocês poderem ver. Mas de toda forma, o lucro saiu aqui de 1,5 para 1,5 novamente esse ano, desconsiderando os não recorrentes, estariam mais próximo aqui desse 2,7 de lucro. Então, olhando aqui todo o conjunto da obra, a empresa teve um crescimento de receita expressivo, os custos acompanharam e o lucro
ele andou de lado nesse último ano em comparação ao período analisado. Aqui nós temos os valores aqui, tá? Vocês podem ver aqui de 2017 a 2021, ou vocês podem também vir aqui, ó, e pegar aqui de 2008 para frente e analisar um a um. Aí aqui é uma análise mais longa, mais extensa. Aqui vocês vão ver aqui receita, custos, lucro, despesa ou receita operacional, EBITDA, amortização e depreciação, EBIT, resultado não operacional, resultado financeiro, impostos, lucro líquido, CAPEX, dívida bruta, dívida líquida, ROI, ROIC, margens e etc. Por que eu falei aquela hora que eu gosto de ver o EBIT aqui? Porque vocês vão ver aqui que aqui nós temos uma despesa e uma receita operacional, aqui que ela não fica clara quando você olha só o percentual da margem. Então a gente olha aqui, quando você olha a questão do EBIT, você tem aqui, ó, resultado não operacional e o resultado financeiro, que também não fica claro lá na margem. Então são valores que vocês precisam analisar com uma certa atenção para não ter uma análise equivocada, só olhando percentuais. Aqui para baixo nós temos informações sobre o fluxo de caixa, também tem coisas interessantes aqui, e algo novo que o Status Invest colocou é o fluxo de caixa livre. Então vocês podem clicar aqui e ver o histórico que a empresa entregou do seu fluxo de caixa livre. Isso aqui é muito interessante, vocês vão ver que de 2008 a 2011 teve um crescimento do fluxo de caixa livre, aí tem uma parte sem informações, 2016 cresceu, 2017 afundou, não teve fluxo de caixa livre nenhum, 2018 também não teve, 2019 também não teve, agora 20 e 21 o fluxo de caixa livre aumentou muito. Então isso aqui é interessante. E aqui tem mais informações aqui, ó, equivalência patrimonial e caixa líquido de atividades de financiamento, investimento e etc. Isso aqui é interessante e cabe uma análise para cada uma dessas linhas aqui. Aqui nós temos informações sobre as margens da empresa. Aqui nós temos o balanço patrimonial e aqui a gente pode ver o que eu falei sobre o patrimônio líquido da empresa. Ó. A gente desmarca tudo e deixa só o patrimônio líquido. O que aconteceu com o patrimônio líquido da Engie nos últimos anos? A gente pode ver aqui. Eu falei sobre analisar se ele cresceu, se ele não cresceu. Está aqui, ó, de 2008 a 2021, que é o que está aqui, ele saiu de 3,9 bilhões o patrimônio para 7,9 bilhões. Então ele cresceu bastante. Então cabe uma análise aqui. Vocês podem ver aqui a questão da relação com os ativos, com o passivo, entre outras informações. Aqui vocês têm em valores, tá? E outras informações também que cabem muito olhar aqui, a questão de aplicações financeiras, caixa, estoques, investimentos, imobilizado, intangível e etc. Essa parte aqui parece um pouco mais técnica para quem está começando, talvez fique um pouco perdido, mas é muito útil esse tipo de análise. E aqui nós temos os comunicados e fatos relevantes e etc. de 2018 para frente. Caso você queira ver algo mais antigo, tem que ir no RI da empresa. Eu dou a dica para você que você leia todos os fatos relevantes que saiu do último ano, pelo menos, para você entender onde que a empresa se encontra hoje. Então, pessoal, ficou um vídeo um pouco longo, né? Já tem aí meia hora que eu estou falando aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que a minha análise tenha sido útil para você, que tenha te dado informações novas e que tenha sido um conteúdo relevante para o seu aprendizado como investidor. Eu quero deixar claro aqui que esse vídeo não é de espécie alguma uma indicação de compra ou de venda. Tá? É apenas uma ajuda de estudo para quem está começando e está um pouco perdido, não sabe o que olha, como que olha, essas coisas assim. Esse é o meu intuito no meu canal. Ajudar você, investidor iniciante, a saber como que você analisa pelo menos o básico de uma empresa para você não fazer cagada na hora dos seus investimentos, tá bom? Então o meu muito obrigado a você que está aqui até agora assistindo esse vídeo. Antes de ir embora, deixe nos comentários
o que você achou, qual que é a sua opinião sobre a Engie, se você tem ou se você não tem ela em carteira. E peço que compartilhe com os seus amigos, peço que deixe o seu curtir, peço que se inscreva no canal e que esteja aqui assistindo os meus conteúdos futuros, que eu tenho certeza que vão ser conteúdos de grande valia, de grande valor, tá? O meu muito obrigado novamente e até a próxima.